Nesse primeiro vídeo dessa aula, que nós vamos começar a estudar sobre as posições da cabeça, então temos aqui algumas imagens que nós vamos estudar nessa aula, mas o ponto mais importante é o papel. Primeiramente, vamos começar conversando sobre o papel, que é o papel vegetal. Aqui eu estou usando esse de gramatura 60. Ele não é tão transparente assim, e ele também não é tão grosso. Se possível, normalmente o 60 é o mais comum. Mas se possível encontrar um 50, um 45, encontrar algo mais fino, pode ser papel vegetal ou papel manteiga. Só não recomendo 180, gramaturas muito altas. Então, aqui primeiramente nós começamos aqui nessa imagem e eu vou traçar os caminhos para fazer o desenho de rosto. Igual nós já estudamos em aulas passadas, que nós aprendemos o método, qual que é a técnica para se desenhar um rosto, desenhar um esboço de cabeça. Agora nós vamos fazendo, começando pela bola, pelo círculo da cabeça. Depois nós fazemos essas linhas de base, as linhas de guias do rosto. A linha central, que passa ali pelo meio da boca, que é o arco do cupido, pela pontinha do nariz e no meio, entre as sobrancelhas. Então eu vou demarcando, vou procurando esses pontos comuns aqui nas fotos das modelos. Faço a marcação dos olhos, marcação assim da sombra dessa mandíbula, a marcação das orelhas, pescoço. Nós vamos desenhando tudo. Porque assim, essa estratégia de utilizar um papel vegetal, eu gosto bastante dela, porque assim a gente consegue ver no modelo real quais são as formas, quais são os padrões para se desenhar um rosto. E aí, com base nos rostos reais de pessoas, nós conseguimos estudar e entender para ir assimilando quais são as distâncias, quais são as formas de construir. E aí, depois que a gente entende como construir um rosto, que a gente entendeu na prática, que a gente entendeu ali desenhando, é muito mais fácil da gente entender isso para construir o nosso personagem. Agora eu vou desenhar as partes que eu não consegui enxergar tão bem, por conta da minha impressão tá escura e o papel não ser tão transparente assim. Agora eu vou desenhando na observação. Eu fiz as marcações de limites, por exemplo, os limites de altura e largura da boca, dos lábios, nariz, e agora eu vou observando e vou desenhando. Da mesma forma como nós já conhecemos como desenhar cada parte do corpo, igual nós já estudamos lá no início do nosso curso. Faço aqui os olhos. E eu vou construindo parte por parte, observando e fazendo. Pode medir e fazer. O legal do papel vegetal, porque se você tem dúvida no tamanho de algo, por exemplo, esqueceu de marcar o tamanho desse olho, esqueceu de marcar o lugar do nariz, volta, faz a marcação e continua o desenho. É só seguir as linhas, pegar as linhas principais do rosto dessas modelos e ir desenhando. O nariz pelo aquele mesmo caminho. Começamos pela bolinha e depois fazemos as outras linhas que vão nos dar apoio. Faço também a marcação da sobrancelha. E por enquanto eu não vou me preocupar com cabelos. Eu quero mesmo somente entender os rostos. Ter uma base do rosto. Rosto, se necessário, um pedacinho de tronco, assim como o pescoço. Essa nossa folha, esse nosso material vai ser um material muito rico, muito valioso no final desse processo, no final dessa aula. Porque aí nós vamos construir a nossa personagem em cima desses rostos. Por isso eu escolhi várias posições, vários modelos, em posições diferentes, porque assim você vai ter várias posições para experimentar, para ter várias posições de rostos. E assim eu te apresento também esse método, essa técnica de desenho, de usar o papel vegetal como uma ferramenta de estudo.
Faço a marcação dos olhos. Mesma coisa. Eu vou buscando os caminhos, eu vou buscando os padrões. A base para eu desenhar qualquer rosto. Porque aqui nós estamos desenhando por cima, mas nós estamos estudando. Então, é uma ferramenta para te ajudar a enxergar como você vai desenhar quando estiver desenhando sozinha. Isso, agora eu já tenho aqui a minha base pronta. E começo sempre desenhando pelo nariz, porque o nariz ele me dá referência para outras partes do rosto. Me dá referência para os olhos, me dá referência para a boca. Então eu gosto bastante de começar que seja por um esboço simples do nariz, por conta dessa base de referência que ele consegue me proporcionar. Faço a marcação dos olhos. E aí, nesse primeiro momento, é somente fazer as marcações. Eu tento, claro, colocar o máximo de detalhes que eu conseguir perceber. Tento reproduzir de forma mais fiel àquilo que eu estou vendo. E se tem dúvida, igual eu já falei, volta com o vegetal por cima da imagem impressa e corrige, porque eu quero que você afine o seu olhar a perceber o máximo de detalhes possíveis, a perceber curvas dos lábios, perceber cada movimento, porque o rosto da gente não é tão geométrico. Nós temos linhas curvas ali pertinho do olho, na bochecha, e eu quero que você perceba essas linhas, porque por mais que nós estejamos trabalhando desenho de ilustração, é muito legal, é muito bom que você consiga perceber detalhes sutis assim da forma da figura humana. Porque quanto mais detalhado o seu desenho for, quanto mais você for detalhando o seu trabalho, for deixando ele mais interessante em questão de nível técnico e de nível de acabamento, melhor vai ser. Porque é o que eu já falei, quanto mais detalhes a gente entrega num desenho, numa ilustração, mais rico, mais interessante o nosso trabalho é para quem está observando ele. E mais mostra o seu domínio técnico também sobre o assunto. Então, aqui vamos construindo por partes, lembra sempre pela bolinha da cabeça, e eu busco imaginar aonde está esse círculo. Consegue ver um padrão? Que em todas essas cabeças foi lá no final, no final da cabeça, onde está o cabelo das modelos, e ele encosta aqui próximo ao nariz. Ou ele encosta no nariz, ou ele encosta próximo. Aqui eu utilizei uma caneta, só que eu te aconselho a fazer de lápis. Utiliza lápis nesse exercício, porque depois nós vamos apagar e começar a construir a nossa personagem. Então, a caneta não é muito legal. Eu comecei a usar a caneta porque essa imagem estava muito escura e não estava tão legal de ver no vídeo. Mas eu te aconselho a usar o lápis, porque depois nós vamos precisar apagar traços de identidade desses modelos para colocar os traços de identidade da nossa personagem, características que só nossa personagem tem. Volume da boca, volume dos lábios, volume do nariz, tamanho dos olhos. Então, esses tipos de características físicas que a nossa personagem tem, nós vamos reproduzir ela nesses modelos.
nessas poses de cabeça. Agora eu volto para desenhar ali um pedacinho do olho que aparece. Então, e aí nós vamos aprendendo vários ângulos e detalhando o máximo. E aqui o legal, porque são várias posições de cabeça. Posições que vão ser mais frequentes e posições que não vão ser tão frequentes assim. Mas que é muito interessante que você saiba, que você entenda como que é construída essa cabeça. Como que é essa anatomia. Mesmo que você não vá utilizar tanto, é muito legal saber como fazer. Porque às vezes quando você menos espera, quando você menos imaginar, você se depara numa situação em que você precisa resolver aquele problema, em que você precisa de uma cabeça em uma posição diferenciada. E aí você já sabe, você já tem ali um repertório de estudo, um repertório de algo que você já estudou antes, para poder estar resgatando e estar utilizando. Então agora eu vou posicionar de uma forma que eu aproveite melhor o espaço. Como essa modelo é menor do que a outra, eu vou utilizar ela no lado mais estreito da minha folha. E da mesma forma, começo desenhando a forma circular. Fiz a marcação dos olhos. Faço a marcação central, passando pelo meio dos lábios, meio do nariz e meio da testa, a cabeça. E essa cabeça agora ela está levemente inclinada para baixo. A marcação dos ombros, que logo nas próximas aulas nós vamos ter aula sobre o corpo também. Então, construção dessa base do corpo. Nariz. E agora eu vou começar a desenhar com base na observação, seguindo os pontos que eu já marquei. Os olhos que estão fechados. Faço o desenho desses lábios. Reforço os traços ali da cabeça, da volumetria da cabeça. E agora eu passo para o próximo personagem, para o próximo modelo, que é essa modelo da cabeça inclinada e que o ângulo da câmera ele tá ali de baixo para cima. Agora ela é uma inclinação bem diferente que ela pega a parte inferior do queixo,
Então, eu busco a geometria, simplificar a forma, todo tipo de desenho que você for fazer. A melhor estratégia é a estratégia de simplificar a forma. Buscar formas geométricas na figura. Foi desenhar uma flor? Busca a geometria. Qual que é o jeito mais simples de se desenhar? Quais são as formas geométricas básicas? Quais são as formas principais? São ovais? São quadrados? O que tem ali de principal naquela forma, naquela figura? Então, encontrando esses elementos, se torna muito mais simples simplificar a forma, porque assim a gente consegue driblar um pouco a forma como o nosso cérebro enxerga, que ele enxerga a imagem completa, enxerga a imagem toda e ele traduz aquilo como algo complexo de se resolver. Quando nós simplificamos a forma para algo mais simples, simplificamos a forma, vamos desenhar um rosto, mas a gente passa a enxergar, não é um rosto, são geometrias, são linhas, são ovais, são pequenas curvas. Isso se torna muito mais fácil. O nosso cérebro ele soluciona isso como um problema mais simples. Aí, aí não tem tanto daquela dificuldade de, ai meu Deus, eu não sei desenhar isso, não sei nem por onde começa. Quando a gente sabe por onde começa, é muito mais fácil. Que aí você fala, eu sei por onde começa. Começo pelo simples, pela geometria, depois é só continuar com geometria, bolinhas para desenhar o nariz. E assim o seu desenho, o seu rosto, ele surge muito mais leve, muito mais natural. Agora que nós vamos observando cada curva, cada detalhe que tem nesse rosto dessa modelo. Ela tem algumas partes um pouco mais em relevo, um pouco mais altas, um pouco mais baixas. Então você vai observando a volumetria, a construção de volumes desse rosto. O que é maior, o que é menor, aonde tem mais curva, aonde tem menos curva. E assim você vai equilibrando o seu desenho. Confere, confere sempre que necessário. E isso é muito bom, é um exercício ótimo de observação que eu sempre recomendo para os meus alunos quando estão estudando figura humana e figura de personagem. Agora aqui a gente conclui a primeira fase desse exercício, do nosso primeiro exercício.